Olha lá, galerinha, isso aqui é bem interessante, ó, pra galera que gosta de mim, a mãe mandou nas provas, ó. Página 18, exercício 5. Uma prova é constituída de 4 questões de múltipla escolha. Pô, também tu leva a prova em 4 de ABCD. O cara erra uma e 7,5 já. Com 5 alternativas cada, sendo apenas uma correta. Qual a probabilidade de o aluno acertar todas as questões no chute? Porra, É bem pequena. porra, é bizarro, né? Primeira decisão, qual a chance de acertar? 1/5. Próxima decisão. E é influenciada pela primeira? Não. Jezebel. Então 5 vezes 5? 5 vezes 5? 25 vezes 25? Caramba, é 1 em 625. Tem que fazer isso 625 vezes para talvez em uma delas, né, ter uma ótima probabilidade de acertar. Tirar 10, né? Não vale a pena. Talvez todas as provas do ensino médio o cara acerte uma, né? Se for chutando em todas elas, o cara vai tirar um 10. Se bem que, por pior que o cara seja, né, o ABCD, o chute é sempre um chute parcial, né? Tu elimina aquelas que tu não sabe, aí tem aquelas que tu tá em dúvida, aí já aumenta bastante a probabilidade de acertar, né, galerinha? Vamos fazer a divisão para colocar em porcentagem, para a gente sentir o drama? 1 dividido por 625, não dá. 0, vai 0, 0 vai 0, 0 vai 0. Agora dá. Dá 1, 625, sobra 375, abaixo 0. 6 vezes 5, 25, 6 vezes 5, 30, vai 3, 12. 13, 14, 15, vai 1, 36 mais 1, 37. Jezebel. Probabilidade de 0,0016, que em porcentagem, cara, não dá nem 1% de chance de acertar, né, cara? Bizarro. Então não vale a pena sair chutando mesmo. Não vale, né? O negócio é de repente, ter uma dor de barriga violenta no dia, né? Certo? Pagar 100zão no atestado, né? Se o cara vai no médico, né, o cara tem que pagar consulta, ou então ir lá na Unimed, enrolar o médico, né, tem que ser bom ali, porque se o médico é bom, ele percebe que esse cara tá fazendo mãe, não dá o atestado. Se bem que hoje é muito delicado isso, né, certo? Por isso até o Colégio Santa Catarina tem buscado um pouco mais de controle. Pro ano que vem eu tenho certeza que prova de segunda chamada a coisa vai ser diferente, né, porque nitidamente tem pessoas usando a prova de segunda chamada para tentar vantagem, né. Certo? Se bem que comigo é difícil o cara ter vantagem na prova de segunda chamada. Então eu ganhar as mesmas questões. Mas aí se o cara é meia boca em matemática básica, ele não faz uma, porque todas têm vírgula. 2, 3 casas após a vírgula. Certo? Para evitar a malandragem. É isso aí. Fica tranquilo, porque ele vai entender. Ó, questão 6. Vamos que vamos. Ó o ratinho. Um ratinho é colocado na entrada de um labirinto. No fim do trajeto há uma pequena quantidade de comida. Qual é a probabilidade de o rato chegar à comida na primeira tentativa? Amigos, tu foi estudar todas as possibilidades do rato completar o labirinto, fica chato, certo? Se tu for calcular todas as possibilidades e depois fazer, né, as possibilidades que interessam, dividido pelo número total de possibilidades, fica ruim de fazer. O melhor é tu usar a noção de que se tu tem que tomar 2, 3, 4 decisões e sabes a probabilidade de cada uma delas, basta ir multiplicando. Então vamos ver, o ratinho começa e de repente ele já tem uma decisão para tomar. Ou vai para a direita ou vai para a esquerda. 50% de chance de acertar. Só tem uma que interessa, né? Aí o rato, vamos supor que ele acertou então, continua. Aí de repente ele vai ou reto ou pega a direita. Mais 50% de chance de acertar. Aí ele vai que vai e de repente ele vai lá e ou ele pega a esquerda ou passa reto. Mais 50% de chance nessa outra decisão. E ele vai que vai. E de repente ele ou passa reto, ou pega a direita mais uma vez. 50% de chance de acertar. Só que aí na última, tanto faz ele passar reto ou pegar a direita, não é isso? Então ele tem 100% de chance de acertar, seria vezes 1. Vou até colocar ali pra galera entender que nessa última, a escolha que ele tomar vai levar a comida. Certo? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 8, 16. 16 avos a chance do ratinho, né, acertar. Pensando desse jeito fica muito mais prático do que tu calcular o número de diferentes maneiras, né? Deixa eu ver. O ratinho tem vezes 2, 4, 8, 16, 32 maneiras de completar o labirinto ele tem. Certo? Das quais 2 interessam, né? Certo? As 2 do caminho final lá, indo por um lado ou indo por outro. Ficaria 2 sobre 32 e simplificando continua dando um 16 avos. Certo? Considerando que ele não possa voltar, né?
certo? Se ele voltar, se ele bater numa parede e voltar e aí se perder no labirinto, aí fica matematicamente bem mais delicado fazer o cálculo. Muito bom, gostei do ratinho ali. Se a gente quisesse fazer a continha, né, a gente já fez hoje essa divisão, né? Deu 0,0625, 6,25%. Beleza, essa é a probabilidade em 3 formas diferentes. Fracionária, decimal e em porcentagem. Questão... Oh, essa sim era a mais bonita, eu diria. A mais bonita pelas maneiras diferentes de calcular, né? Eu acho que a maneira mais prática de calcular é a seguinte, galera. Olha lá. Ainda na página 18, questão 15. Um aluno prestou vestibular em apenas 2 universidades. Desculpa, amigo, era uma perguntinha? Suponha que em uma delas a probabilidade de que ele seja aprovado é de 30%, enquanto na outra, pelo fato de a prova ter sido mais fácil, a probabilidade de sua aprovação sobe para 40%. Tudo bem que seja 40%, mas não é porque a prova foi mais fácil. Porque se foi mais fácil para ele, foi mais fácil para todo mundo. Então é porque ele é melhor naquela prova. Mas tudo bem, vamos perdoar o amigo. Nessas condições, a probabilidade de que esse aluno seja aprovado em pelo menos uma das universidades, em pelo menos uma, numa ou na outra, não precisa ser nas duas, né? Pode até ser nas duas por acaso, mas né, para ser aprovado numa delas, pelo menos, qual é a probabilidade? Cara, de repente o mais prático é usar aquela ideia, ó, uma intersecção com outro, que seria a probabilidade de uma, mais a probabilidade da outra, menos a probabilidade da intersecção, né? Das duas, não é isso? Qual era a probabilidade de uma delas? 30%, da outra 40%, menos. Qual será a probabilidade de ocorrer as duas ao mesmo tempo? 30% não é 0,3? 40% é 0,4. Multiplicando 0,12, que é o mesmo que 12%. Menos 12%. Então a probabilidade de ocorrer ou A ou B ficaria 70 menos 12. A probabilidade seria de 58%. Só que assim, ó, fazendo dessa maneira, eu na prática assim não estou usando muito a última propriedade, né? Eu usei rapidinho aqui para multiplicar essas probabilidades aqui de acontecer as duas ao mesmo tempo, certo? Mas eu acho que tem uma maneira mais bacana de fazer, mais difícil, mas mais bacana de fazer, que exercita um pouco mais ao lado da probabilidade. Então eu vou fazer do outro jeito também. Vou apagar aqui a questão 5 e vou fazer a 15 de uma segunda maneira que eu achei bem interessante, talvez mais interessante para exercitar a última aula. Olha só, galerinha. Se ele quer ser aprovado numa ou noutra, eu posso calcular a probabilidade de ele só ser aprovado na Universidade 1, só ser aprovado na Universidade 2, ser aprovado nas duas e somar todas essas possibilidades, que qualquer uma delas satisfaz, né? Ser aprovado numa ou noutra, não é isso? Qual é a probabilidade de ser aprovado na primeira? 30%. Se é 30% a probabilidade de ser aprovado na primeira, qual é a probabilidade de não ser aprovado na segunda? É, né, que se tem... Uma delas era 30, a outra delas é 40. Se a outra é 40% de ser aprovado, quanto é que é a probabilidade de não ser aprovado? 60, não é isso? Então, para calcular a probabilidade dele ser aprovado na primeira e não ser na segunda, é 0,3 vezes 0,6, 60%. Muito obrigado. Que dá? Concorda comigo? Ele tem 18% de chance de ser aprovado na primeira e não ser aprovado na segunda, que satisfaz a condição que ele queria, ser aprovado em ao menos uma. Qual é a probabilidade dele ser aprovado só na segunda? 0,4, probabilidade de ser aprovado na primeira, vezes 0,7, que aí não pode ser aprovado na segunda, né? 0,7. O que daria? 28. 4 vezes 7, 28, duas casas após a vírgula. Mas tu concorda que se ele for aprovado nas duas também funciona? É, né? E nas duas eu já calculei aqui quando eu fiz 0,3 vezes 0,4, que deu? Então tem mais 0,12 dele ser aprovado nas duas. Qualquer uma dessas satisfaz o que ele queria, que é ser aprovado em ao menos uma delas, não é isso? Ficaria com 16 mais 2, 18, vai 1, 2, 3, 4. Porra, que massa, 0,58, ou seja...
58%. Legal, né? Então tu vê dois raciocínios bem distintos que chegam ao mesmo resultado. Beleza? Essa aqui eu acho que ficou muito mais confortável nesse caso, certo? Mas essa aqui foi a penúltima aula, né? A última aula é que a gente viu essa história da multiplicação de probabilidades e por isso, de repente, essa segunda solução tivesse mais a ver com a aula. Se tu tentou de coração, meu querido, mesmo errando, eu estou satisfeito, cara. O que importa é isso, é o jovem lá desligar o computador depois que ele assistiu a aulinha, tal, que ele usou, e aí se concentrar, só ele, o caderno, o celular desligado, gastou meia hora, sofreu, leu de novo, cara, que merda, não é possível que não dá pra fazer. Ele ficou chateado quando não conseguiu, porque não é normal, eu não consegui. Não é normal. Tem que ter um certo sofrimento quando tu tem uma barreira na tua vida a ser vencida, né? Senão os neurôniozinhos não... Lembra? Neurôniozinho maluco? Só não faz sinapse, certo? Se tu fez a tua parte de coração, mesmo tendo errado todas, tá lá no meio da luz, tá no caminho da luz. Agora, se me deu Miguel, né? Aí eu já não posso te ajudar. Certo? Vamos que vamos. Ó o momento, chegou o momento mais esperado, aquele momento em que tu faz exercício. Olha que delícia. Peguem lá na página 19, deem uma lida sobre o que são eventos independentes e façam aquela parte ali para fazer, lembra? Aquela que tu tenta aprender sozinho. Depois, que é rapidinho, ó, tu vira a página, ó que delícia, probabilidade condicional. Faça aquela conexão ali também, ó, conexões. Em seguida eu corrijo e passo mais exercícios. Vamos que vamos! Empacou, chamou, hein? Se tudo der certo, no final da aula eu vou te mostrar noções de estatística. Uma matéria muito interessante, muito bonita. Fica à vontade, amigo. Vamos lá, galerinha.